Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui de atualizações do mercado. A gente teve uma semaninha interessante aí que muitas altcoins subiram, né? A gente teve dados também hoje americanos, né, do PIB. Então, o objetivo aqui desse vídeo vai ser a gente atualizar e fazer um balanço geral aí do que vem acontecendo, né? Então vamos para o gráfico, vou puxar aqui o Bitcoin para a gente dar uma olhadinha. Deixa ele carregar aqui. No último vídeo eu tinha desenhado algumas zonas de Fibonacci aqui, né? Que é para se o preço retrair, seriam bons pontos, né? Pontos melhor de entrada. Não gosto de fazer nenhum tipo de entrada quando o mercado tá lateral dessa forma aqui, né? Ele tá começando a consolidar dessa forma aqui, eu não acho interessante. Se a gente puxar aqui o gráfico semanal, a gente vai ver também que do topo, né, desse último topo aqui que ele fez em janeiro, a gente também está numa região importante de Fibonacci, de retração, que é a região de 0,618. Aqui é o... Para quem quer operar shortado, né, para quem está mirando em vendas, é um ponto de interesse, um dos principais pontos de interesse, né, a região entre 0,5 e 0,618. Então, naturalmente, o preço que vai ele vai precisar tomar uma decisão aqui, né? Mas normalmente aqui são pontos de venda, né? Onde ursos abrem posições vendidas. Então, isso aumenta também o risco de abrir qualquer posição nesse momento aqui para compras no Bitcoin, falando, né, especificamente do Bitcoin. O que a gente quer ver aqui no Bitcoin? Para quem quer aumentar a exposição nele, que ele entre aqui para baixo, né? Ele venha nessas regiões aqui mais abaixo. É, Vamos mudar aqui uma coisa. Quer que o preço faça movimentos mais para baixo aqui, né? Então aqui falamos do Bitcoin, né? Eu ainda acho que vai vir algum tipo de correção mais abaixo antes do preço ganhar mais algum impulso, né? Mas ele pode continuar consolidando que nem ele vem fazendo aqui em tempos gráficos menores, né? Que ele está trabalhando já lateral aqui. Isso aqui não é bacana, né? Inclusive a gente tem aqui um padrão gráfico que ele foi perdido recentemente, que é esse padrão aqui, né? A gente tinha aqui um triângulo ascendente, que o preço ficou batendo aqui dentro e agora ele rompeu para baixo, fez um reteste aqui. Então isso aqui também graficamente aumenta a probabilidade de a gente ter uma movimentação maior de queda agora aqui, tá? O que está chamando a atenção, na verdade, que está desincronizado, digamos assim. Eu gosto de chamar assim, né? O bom do mercado é quando a gente tem as coisas bem alinhadas, né? E a gente tem uma direção mais certa, tem algo mais definido, né? E quando a gente compara o Bitcoin ao mercado americano, né? Agora eu vou pegar a Nasdaq. A gente em Nasdaq, o mercado internacional, ele fez agora no final do dia, durante o dia de hoje, na verdade, mas agora de noitinha ele fez um movimento que ele ganhou essas máximas aqui, né? Ele está indo buscar novos alvos mais para cima. Eu já vou até aproveitar para subir esse alarme, porque agora aqui para o mercado internacional, o ponto crítico ficou esse fundo aqui. Esse fundo aqui agora é o principal ponto de controle aqui que o mercado não deve perder, né? Que Nasdaq não deve perder. Então, já vou até subir esse alarme para lá. Tudo bem, tu não quer subir, eu faço outro. Já deixei um novo alarme aqui, esse aqui mais de baixo eu vou até tirar. Porque aqui a gente está vendo uma reversão de uma tendência de baixa na prática, né, do mercado americano. A gente tinha aqui uma linha de tendência de baixa bem nítida, né, em que o preço fez vários toques aqui ao longo dos últimos meses, e aqui a gente conseguiu ganhar. Aqui a gente teve um impulso suficiente e está consolidando, né, já está iniciando essa tendência de alta, né, com fundos ascendentes. Então aqui a gente já tem um fundo ascendente,
outro fundo ascendente que foi formado hoje, que é esse aqui em amarelo, que é o mais importante do momento, e a princípio abre espaço para o mercado internacional continuar subindo, né, fazendo um desenho parecido com o que eu desejava, né, e já falei no vídeo anterior. Só que o interessante que tá inclusive pegando muita gente de surpresa é que hoje a gente teve os dados do PIB americano e ele veio abaixo do esperado. Então, tecnicamente, a gente considera que um país entra em recessão, né, quando ele tem dois balanços negativos. Então, a gente teve um balanço negativo de PIB negativo agora, nesse primeiro trimestre, né, para os Estados Unidos, e agora a gente vai ter que aguardar o segundo balanço. Então, macroeconomicamente falando, os Estados Unidos ele está começando a ter indicadores de que as coisas não vão tão bem, né? A gente teve dados de emprego também que veio abaixo do esperado, teve um PIB negativo agora no primeiro trimestre, então isso traz um alerta maior para um possível movimento de alta aqui da bolsa para depois cair mais, né? Então, e é isso que está contrastando, né? Quando a gente olha graficamente agora, o movimento de hoje, inclusive, que teve esses balanços negativos, a gente vê a bolsa americana subindo, né? Sai desse alinhamento que eu gosto, né? Digamos assim, de quando a gente tem dados positivos, mercado subindo, né? Bitcoin subindo, enfim, né? Porque esse tipo de cenário vai acabar fazendo com que vai acabar colocando pressão no Fed, né, que é o Banco Central Americano, para subir as taxas de juros lá, para começar a conter uma possível recessão que eles possam vir a ter, né? Então tá muito cedo ainda para dizer isso, né? Mas eu acho importante alertar vocês do que de fato está acontecendo, né? Desses movimentos aqui desincronizados que eu estou vendo, né? Isso é a minha análise, lembrando eu, Renan, né? E não é o tipo, não é o melhor cenário assim que eu gosto de ver, né? Eu gostaria que os dados tivessem vindo positivos, porque ia estar justificando bem melhor esse tipo de alta aqui. Tá? De toda forma, esse é um cenário macro que eu estou abordando aqui, mas a gente tem os nossos outros indicadores aqui no mundo cripto, né? Então, vou falar mais um pouquinho da dominância do Bitcoin, né? Vocês lembram aqui que eu também mostrei, frisei no tempo gráfico semanal, principalmente, que é esse gráfico aqui que me interessa. Então, a dominância ela continuou subindo no dia de hoje, ela começou a corrigir agora um pouco no final do dia, tá? E qualquer correção que a gente tenha maior, né, que venha tocar essa base de baixo aqui, por exemplo, esse gráfico, a gente vai ver as altcoins subindo muito, né? Então tá interessante ainda para continuar acumulando altcoins por conta disso, porque a gente tem uma dominância alta, a gente tem um Bitcoin que está meio lateralizado, meio ameaçando aqui cair, né? Vou botar aqui numa hora de novo. A gente tem o Bitcoin aqui que está, né, trabalhando aqui meio lateralizado, né? Ele até rompeu aqui, ele perdeu essa linha aqui de tendência de alta, mas ainda está aqui, né? Ele não deu aquela despencada que muita gente estava esperando, que inclusive eu, né? Eu estou esperando que o Bitcoin ele chegue nesses patamares aqui mais abaixo da Fibonacci. Ele está muito em cima ainda, mas isso por outro lado é um bom sinal de que, né, continua forte, mas não significa que essa queda aqui não, né, não vai mais acontecer, né? Então a dominância do jeito que ela está agora, começando a ter uma queda aqui, não estou vendo um tempo gráfico de uma hora aqui, mas vou passar para o semanal de novo. A gente tendo movimentos aqui assim da dominância caindo, a gente vai ver as altcoins subindo de novo, né? Então muitas delas já tiveram boas movimentações de alta, né? Vou pegar aqui, por exemplo, a HNT. A HNT é uma altcoin aqui, por exemplo, que ela ficou trabalhando aqui nas mínimas, né? Entrou numa região boa aqui de compra. Isso aqui era um suporte, uma resistência que foi rompida lá em novembro de 2023 e o preço desde então ficou trabalhando acima dela, né? Ficou trabalhando durante 2 anos aí praticamente acima dessa linha e agora ela virou suporte. Então esse suporte aqui foi testado, né? E o preço segurou nele, né? A gente tem aqui um fundo duplo, né? Que o preço marcou de fato a linha que ele, né, se manteve,
né? A gente tem aqui, na verdade, até um fundo, poderia ser considerado até um fundo triplo aqui, porque a gente está vendo no semanal. Então, na primeira semana segurou, a segunda semana segurou, passou mais 2, 3 semanas, segurou de novo, na quarta semana também não conseguiu romper e começou a ter movimentações de alta. Então, essa aqui em especial é uma moeda que eu tô com posições para comprar ela, tá? Minhas posições estão alocadas bem nas linhas de Fibonacci aqui. Então, traçando aqui do fundo até o topo que foi formado agora, né? A gente tem aqui as principais regiões de 0,5. Então, eu particularmente, Renan, estou com essa estratégia nessa altcoin de ter uma ordem aqui no 0,5, né? Beirando os 3,39, ordem de compra, né? E outra ordem no 0,618. Então, se o preço continuar subindo, cara, eu vou procurar outra oportunidade. Vou esperar, vou traçar essa Fibonacci aqui, vou esperar ela subir mais e vou ajustar essa Fibonacci aqui até chegar num alvo que me interessa. Né? No mínimo um 0,382, mas o ideal é um 0,5, um 0,618. Aqui aí a gente tem mais segurança. E o stop loss onde é que vai estar aqui nessa operação, né? Nessa compra? Aqui abaixo do fundo, então eu tenho um risco retorno pequeno aqui. Né? Se a minha ordem pegar aqui, vamos supor que ela pegue no meio aqui, ó, eu vou ter um stop loss aqui de 30%, sendo que eu posso ter aqui um resultado de 200%, 190% aqui, ó, se chegar até o topo de novo de 200%. Tá? Então é um risco retorno favorável, né? Deixa eu até calcular aqui. Vamos ver quanto que dá o risco retorno aqui para isso. Ó, a gente tem um risco retorno aqui de 5,94 numa operação desse tipo aqui, tá? Num posicionamento desse aqui em spot, né? Se for para futuros alavancado, essa razão aqui, ela vai continuar a mesma, mas aí a gente pode aumentar ainda mais os lucros, né? Mas, enfim, esse aqui é só um exemplo de uma moeda que eu tô de olho. Eu já fiz alguns aportes aí nesses últimos dias. Eu tenho até, inclusive, aqui uma carteira que eu tô adicionando mais posições. E aqui tem várias moedas. Por exemplo, a Virtual é uma aqui que eu tô aguardando que ela faça algum tipo de correção também. A Virtual é uma moeda que ela teve um desempenho muito, muito bom ali em novembro, né? E de novo, ó, isso aqui foi em novembro, dezembro, novembro ainda, dezembro, janeiro aqui, ó. Janeiro teve o ápice, né? E se a gente voltar lá na dominância do Bitcoin, ó, vocês vão ver que é exatamente em novembro também isso, ó. E aqui. Ó, quando a dominância caiu e as altcoins explodiram, ó, aí, ó, novembro, dezembro, janeiro. Janeiro aqui, né? Janeiro, desculpa, aqui. Janeiro começa aqui, mas aqui o mês de novembro inteiro e dezembro que teve essa movimentação bacana aqui de queda da dominância, onde as altcoins subiram bastante, né? E aqui, de fevereiro em diante, que a dominância subiu muito, né? Tocou lá de novo no topo do canal, foi que as altcoins desvalorizaram horrores, né? Teve uma saída de capital muito grande das altcoins de volta para o Bitcoin e para outros ativos, né? Fora do mundo cripto, né? Então, o que eu estou observando é isso, né? Vou até dar uma olhadinha no ouro aqui agora também. O ouro fez uma máxima aí também essa semana, tá? Corrigindo no tempo gráfico semanal. Então, para quem tiver interessado em ouro também, dá para a gente traçar uma Fibonacci aqui desse último fundo e ver algumas regiões de interesse. Então, 0,382 está longe ainda, tem 0,5. Eu vou até adicionar aqui o 0,236. Que é outra região de Fibonacci. Quando a gente tem ativos muito fortes, né, tem uma tendência de alta muito nítida, às vezes elas seguram mesmo no 0,236, tá? Mas acaba aumentando o risco, né? Fazer posições entrando nessa primeira região de Fibonacci para compras, ou até mesmo para short, né? Não é o bacana. Quanto mais para o meio da Fibonacci, do 0,382 para baixo, até 0,68, ou até mesmo até 0,786, né? Existem estratégias que tu pode posicionar uma ordem, por exemplo, eu quero comprar ouro. Eu vou esperar o ouro chegar no 0,5 e vou colocar uma segunda ordem lá no 0,786. Por quê? Porque se passar
da minha primeira ordem aqui pegaria a ordem do 0,5. Se chegar aqui no 0,786, eu vou ficar com preço médio aqui. Tá? Então, a partir do meu preço médio aqui, eu já vou ter um lucro, vou estar diminuindo a minha exposição e colocaria daí um stop abaixo disso daqui, né? Para pôr, não, realmente, a minha análise deu ruim, não foi do jeito que eu esperava, né? Vou tirar meu capital aqui, vou proteger meu capital para esperar uma oportunidade melhor, para entender o que está acontecendo no mercado, tá? Então, o mundo de investimentos, né? Isso é uma coisa que eu reforço bastante. Tu tem que saber lidar com a perda de dinheiro, isso é fundamental, né? A maioria das pessoas sai porque não tem estratégia, acaba perdendo tudo, não tem stop loss, não entende o momento, ou apostou tudo de uma vez só porque não tinha uma estratégia bem definida, né? Por exemplo, de preço médio. Bom, a gente está aqui, por exemplo, falando do ouro. O ouro é muito difícil ele fazer uma tendência de baixa aqui pela natureza do que ele é, né? Algo escasso, difícil de minerar. A tendência dele é ser cada vez mais um metal precioso e raro, porque né, o nosso mundo produziu já um X de ouro. A gente não tem como produzir mais ouro, né? A gente tem como procurar, escavar e etc. do que tem. Né? E o custo de exploração do ouro sempre vai aumentar, porque a gasolina vai ficar mais cara, porque o preço do trator vai ser maior, o preço do funcionário lá que está escavando vai ser maior. Então o ouro, naturalmente, ele dificilmente tu vai ver algum problema assim de ter um impacto muito grande, né? Alguma crise mundial fazer com que o ouro caia muito, né? Ele vai sim em algum momento voltar a cair para formar uma nova base de preço para continuar subindo, né? Então como é que a gente identifica bases de preço? Com a Fibonacci, né? Aqui eu tracei uma Fibonacci daqui, mas eu posso traçar uma Fibonacci aqui de baixo também, que é um fundo importante. Então por aí vai. Então a gente está vendo que o ouro aqui continua bem forte, né? Tá fazendo uma correçãozinha, mas é um ativo que continua bem forte, né? Outras moedas aqui, deixa eu ver que eu comprei essa semana e eu quero compartilhar aqui que são interessantes. Litecoin eu fiz um aporte também, pegou uma ordem minha aqui, o Litecoin tá interessante, né? Tá uma região aqui a gente tem aqui uma linha de tendência de alta, que ela caracteriza compras quando o preço vem para cá, né? Então, no semanal a gente chegou nessa região aqui. O que eu fiz para entrar na Litecoin essa semana? Eu tracei uma Fibonacci daqui até aqui e coloquei uma ordem aqui próximo do 0,382, né? Então pegou uma ordem minha de Litecoin aqui, mas eu tenho mais uma ordem mais abaixo, que é justamente a estratégia aqui do preço médio, né? Onde é que está o meu stop loss? O que eu não quero ver na Litecoin? Ela perder esse fundo aqui. Tá? Então, Litecoin é uma moeda aí também que pode valorizar bastante, né? A gente tem um topo aqui na casa dos $290. Então, a gente está falando de 250% aqui, caso volte aos topos, né? E tem várias outras moedas aqui interessantes, né? Deixa eu ver. A Mask eu já tinha falado dela também recentemente, né? Num dos últimos vídeos ela está em mínimas, eu fiz um aporte nela, né? Esperando para que nas próximas semanas a gente tenha uma movimentação maior aqui. Ela está numa região realmente de mínimas. E o que acelerou, inclusive, a queda desse ativo, até um pouco mais perigoso, até, né? Estou falando aqui o que eu, Renan, estou fazendo, não precisam fazer igual o que eu estou fazendo. Cada um tem que ter o discernimento aí do seu risco, né? Dos seus investimentos, né? Eu estou aqui para orientar e ajudar vocês no que for necessário para ter esse entendimento próprio, né? Vocês possam tomar suas decisões ao longo do tempo dessa jornada de investidor, trader, enfim. Mas o interessante dessa moeda aqui é que ela tá ligada à MetaMask, que é uma carteira, né, bem famosa aqui, que, né, dá até para vincular ela ao próprio navegador, enfim. Só que parece que o dono da MetaMask, ele roubaram o celular dele em uma festa que ele tava e o cara perdeu 400 milhões mais ou menos em ativos. Então foi isso que acelerou bastante essa queda aqui. Só que como é um projeto grande, é uma empresa estruturada, tem uma carteira sólida, né? Eles têm um serviço sólido, melhor dizendo, eu acredito em uma recuperação desse ativo aqui ao longo dos próximos meses, anos, né?
Eu tenho exemplos aqui de que Solana, a rede Solana já foi hackeada também. E se a gente vê a Solana hoje em dia, né? Ela tá super forte, né? Ela teve uma bull run aqui incrível, assim, desde 2023, né? Ela subiu, subiu, subiu e não parou mais. Agora que ela, né, nessa queda aqui, que ela teve uma correção mais expressiva, né? Que ela atingiu um clímax, um topo novo, inclusive, né? Então, projetos assim grandes, se não me engano, ainda quando se não me engano, quando a Sol teve um ataque hacker foi aqui em 2022. Eu acho que foi essa vela aqui, ó, essa semana aqui que acelerou a Solana, lá em 2022. E a Mask a gente está vendo algo semelhante, né? A gente teve uma aceleração maior aqui de vendas, né? Por conta disso. Mas enquanto ela continuar nessas mínimas aqui, para mim tá tudo certo, né? É questão de paciência, esperar aqui. Stop loss está baixo, meu risco retorno aqui é bacana. Então, dando exemplos, o One a gente já tem inclusive comprado, também é um projeto que estou guardando mais altos aí nos próximos meses. A gente tem na nossa carteira Skin the Game. Ord foi uma que eu adquiri hoje também. Ela está em regiões bem interessantes de compra, né? A gente pode ver aqui que foi um projeto que já chegou em $97 em março do ano passado. Então, em um ano, em pouco mais de um ano, ela desvalorizou 93%. Então, nossa, 93% de desconto. Então, é isso que eu digo. Por conta da dominância estar lá em cima, pessoal, a gente tem várias oportunidades no mercado. Assim, o melhor momento agora para tu ir acumulando altcoins de novo, comprando um pouquinho, ver se cai mais o preço, compra mais um pouco, etc. É agora, porque a gente já teve um desconto muito grande, né? Em porcentagem de preços, né? Aqui a gente, quando a gente poderia ter aqui uma continuação de alta, que era nessa, mais ou menos nessa região aqui, ó, né? Desse rompimento aqui, várias moedas fizeram movimentos parecidos com isso aqui em dezembro, de dezembro em diante, né? Não aconteceu, então a gente teve um desconto muito grande aqui, né, que contrasta justamente com a dominância subindo. Então, a hora que a dominância aqui voltar a cair, acontecer isso aqui, né, a gente vai ver a Ord lá, por exemplo. Vou pegar aqui. Vai ver moedas como a Ord, né, subindo muito de novo. Ah, Renan, mas será que vai até o máximo de novo? Não sei, mas assim, ó, do ponto que ela tá agora, se ela subir até aqui de novo, ó, por exemplo, a gente já tá falando de 300% de lucro. Se eu fizer aqui uma Fibonacci, uma retração desse último topo até o fundo, eu já vou ter alvos, ó. Eu já vou ter uma noção de alvos, né? Ela tá tão fraca ainda que ela nem no 0,236 aqui ela veio ainda. Se ela vier no 0,236 aqui, ó, da minha entrada aqui do que eu comprei até aqui, já são 113% de lucro. Então o risco retorno aqui tá muito bom, ela já caiu muito, né? Ela E é esse tipo de situação aqui que é favorável para a gente, né? Para a gente ir acumulando, comprando. Não quando as coisas subiram lá, né? Por isso que em dezembro, janeiro ali, que foi quando eu entrei, inclusive, aqui na Notorious, né? Eu entrei, um barco já tinha andado assim para falar para vocês, nossa, só comprem, tá mais legal. Eu falei pouquíssimas vezes, né? Indicações assim de compra. Acho que inclusive da minha parte eu só falei de uma moeda, que eu falei que foi indicação minha assim explícita, que foi a People, né? E não segurou como nenhuma moeda segurou por conta disso. A dominância subiu, o Bitcoin caiu, a gente chegou o Bitcoin na região dos $74.000. Então, as altcoins elas ainda estão muito descontadas. A melhor época para te comprar altcoin é quando elas estão em mínimas, né? Com a dominância subindo. E tu vai vender as altcoins quando a dominância estiver caindo, porque aí o fluxo é o contrário. Tá? Então, exemplos, né? Ó, a Evo também é um projeto aqui ligado a Binance. A Binance isso. Ah, também em mínimas. Fiz um aportezinho também essa semana aqui, ó. Tá interessante ainda para comprar, tá em mínimas. Se eu esticar aqui o gráfico, traçar aqui uma Fibonacci,
Posso estar aportando mais aqui na região de 0,618, região de 0,786. Posso deixar aqui até na tampa aqui, porque ela já caiu tanto que ela tem uma grande probabilidade agora aqui de fazer no máximo aqui um fundo duplo para continuar subindo, tá? Então é aqui que tu tem que estar aportando capital nesse tipo de situação aqui que está mais favorável, tá? Porque mesmo que o preço continue caindo mais um pouco, né, tá favorável ainda para fazer o preço médio, né? Como é que tu vai fazer preço médio de um negócio que tu, sei lá, comprou aqui no topo, ó, que foi lá em dezembro, né? Ó. Imagina aqui, ó, dezembro, não sei o que, vai explodir, não botei stop loss, etc, vou deixar correr. Se tu comprar aqui, tu fazer preço médio daqui para baixo, ó, tem 88% de desvalorização aqui. Entendeu? Fica pesado. O melhor o jeito de tu fazer preço médio agora é agora. Né? Tu tem a situação muito mais favorável, melhor dizendo. Tu não poderia continuar fazendo um preço médio aqui. Só que é muito mais arriscado, né? Vai que o projeto é delistado, ele sai das corretoras. Né? Acontece bastante. Às vezes a moeda caiu tanto que as corretoras vão lá e acabam removendo ela. E aí, ou seja, tu não tem nem mais como transacionar ela, tem que ir para DEX, né, corretoras descentralizadas para conseguir achar um par. E cara, o projeto morreu. Não adianta tu fazer, tu vai ter que botar um volume de grana tão grande ali numa moeda dessa para te ter um preço médio ainda assim é arriscado, porque tu não sabe quanto mais pode cair. Pode cair a zero, literalmente, né? Então, em situações como essa aqui é muito mais interessante a gente ter estratégias para sair, né, aceitar o prejuízo e ter esse capital seguro para momentos que nem agora do que antes. Então isso é muito importante que entenda que no mercado cripto tem que saber uma hora de vender, tu tem que ter uma estratégia, tu tem que saber proteger o teu capital, porque senão ele vai embora, tu perde ele inteiro, e eu tô falando inteiro, gente. Tem muita gente aqui em dezembro, aqui em janeiro, que pegou empréstimo em banco, que fez um monte de loucura aqui e não esperava por isso aqui, ó, de 80, 90, as altcoins caindo 80, 90%, né? E não sabe o que fazer agora. Em vez de ter dinheiro agora, de estar pegando, sei lá, não tô falando para ninguém pegar empréstimo aqui, obviamente, né? Mas em vez de ter o dinheiro para estar investindo agora, para estar comprando agora, não tem, né? Entrou na euforia, entrou no oba-oba aqui de notícia, entrou, Bitcoin vai explodir 200 mil em notícia, etc, né? Sem analisar direito o risco, né? Sem entender muito bem onde estava colocando dinheiro, etc. Tá? Então, tem muita coisa aqui interessante. A Tom, que é um projeto ligado ao Telegram, também é um projeto que eu acho que a longo prazo aí vai ter boas altas, né? Está num padrãozinho aqui. Tá se mantendo acima dessa linha aqui, dessa linha de tendência de alta, tá bacana, dá para colocar, dá para pensar em comprar um pouquinho, se cair mais, comprar mais um pouquinho, né? E por aí vai, tá? A gente tem muitas e muitas opções aí atualmente rolando, né? Vou pegar mais algumas, acho que a R também, ó, tá em mínimas. Né? Rompeu já, inclusive, aqui essa linha de tendência de baixa aqui que ela vinha tendo. Né? Tá buscando agora por um fundo ascendente aqui. Já tá fazendo fundos ascendentes, né? Mas tem que ganhar dessa região aqui, vai ser a principal resistência para ela agora no momento. Né? Vem aqui de trás, né? Que era uma resistência, virou suporte, agora virou resistência novamente. Né? Então, olha como a gente ter esse conhecimento aqui gráfico nos ajuda nesse sentido também. Ó. Isso aqui é uma região que vem de dezembro de 2023. Né? Foi rompida aqui em novembro de 2023, virou suporte, acumulou, subiu, né, pra caramba. E agora aqui, ó, perdeu essa região, virou resistência, teve o primeiro toque aqui, né? Teve aqui um primeiro toque, não segurou e agora vai vir testar de novo, né? A partir do momento que vencer essa região aqui, trabalhar acima, a gente pode ver sim novamente impulsos grandes, né? Mas estou falando de semanas, meses, né? De a gente ter coisas colaborando no nosso sentido, né? A nosso favor, mas principalmente a dominância caindo. A hora que a dominância fizer um movimento legal de queda, que nem eu já falei aqui 3 vezes já nesse vídeo, até estou sendo meio repetitivo, a gente vai ver
as altcoins voltando a subir bastante, tá? Então, olho nisso, né? Só cuidado com essa correlação que eu falei ali dos dados das bolsas americanas. Então, acho que é a única coisa assim que bota um freio assim nessa análise toda de a gente ter uma continuação mais não diria garantida, mas um caminho mais definido assim para o futuro, né? Para os próximos meses, assim, para esse ano ainda seria isso, né? Vai ter que aguardar realmente o segundo trimestre e o balanço deles para se vier outro dado negativo, eu acho que daí o mercado realmente não vai corresponder como ele fez hoje, né? Hoje ele ainda tá forte, né? Deixa eu ver aqui, Nasdaq agora, ó, continua subindo. Tendo aqui em tempos gráficos menores, ó, Nasdaq continua subindo, inclusive em tempos gráficos menores, né? 5 minutos aqui tá se formando aqui uma linha de tendência de alta. O preço está batendo aqui. Tende a continuar subindo. Se perder isso aqui, aí já podemos ter uma correção. E aí tudo bem, se tiver correção, só para a gente, né, entender até onde ela pode ir. Traça Fibonacci, pega do fundo até o topo, né, e vê as regiões 0,236, 0,382, 0,5, 0,68 e assim vai. Tá? Como ela venceu aqui uma resistência que ela estava penando, o ideal é que não perca o zero, pelo menos o 0,5, né? O 0,5 aqui seria, acho que um limite, assim, traçando essa Fibonacci que eu fiz aqui para Nasdaq, né? Então, acho que é isso, pessoal. Tamo junto. Precisar de alguma coisa aí, me chamem. Né? Tiver dúvida, vejam as aulas. Eu vou gravar mais coisa agora nesse feriado amanhã. Mas já tem 9 aulas lá ensinando tudo isso aqui que eu estou mostrando de linha de tendência de alta, Fibonacci. Ter uma noção maior aqui de tendências, de um monte de coisa aqui. Mais de 60% assim do que eu queria passar para vocês do que é técnica, né, do que é saber aqui de indicadores, inclusive a última aula foi de indicadores, EMAs, aqui eu nem tô colocando EMAs, mas EMAs é umas coisas que eu uso bastante, tá, deixa eu carregar aqui. Também já ensinei a fazer, a como colocar aqui no gráfico, né? Já dei bastante dica legal assim que gostaria que vocês realmente estudassem, aí, olhassem, viessem tirar dúvida, porque, gente, isso aqui é um conteúdo que é para a vida toda. Vocês aprender a fazer um negócio direito desde já, assim, ó, e for treinando, cara, daqui a 5 anos, não sabe, cada um vai ter seu tempo aqui, ó, mas isso aqui é uma coisa para te mudar de vida, né? Para te realmente adquirir um conhecimento que vai levar para tua vida toda. Sempre vai existir gráfico, isso aqui é um mercado que existe desde 1930, se não me engano. Já existe gráfico, já existe pessoas, né, fazendo isso aqui, analisando esse tipo de coisa. Então, quem estudar bastante, quem se dedicar, né, fizer as coisas direitinho, a gente vai entrar depois nessa área de gerenciamento de risco, que é muito importante, né, aplicar setups, estratégias, enfim, e for lapidando isso, aprimorando, né, fazendo a sua jornada da forma correta, cara, é inevitável, só depende né, de cada um realmente para conseguir alcançar o sucesso assim a longo prazo, né? É difícil tu ver uma pessoa que batalhou, ficou ali, ó, tá uns 5 6 anos aí, até menos. Tem gente que com 3 4 anos aí já tem sucesso no mercado. Sucesso que eu digo assim, ó, de virar a chave, de parar de perder dinheiro, achar um operacional direito e ter uma taxa de acerto em que ganha muito e perde pouco, né? Então, a gente vai inclusive falar melhor disso aí nas aulas de gerenciamento de risco, porque perder faz parte. Até o trader mais experiente do mundo, do planeta, ele vai ter uma taxa de acerto, né? Ou seja, ele não é perfeito, ele erra. O mais difícil para a gente humanos, que não somos robôs, é lidar com o emocional, é lidar com ver o dinheiro perdendo. Então, às vezes, a virada de chave para muitas pessoas vem justamente em ter esse emocional a mais, né? Em entender que tu precisa achar um operacional, tu precisa seguir o teu operacional, né? As estratégias e não ficar comprando coisa Deus dará, ficar, né, seguindo diquinha de fulaninho, etc e tal, né, sem embasamento, né, sem estar casando com o que tu já conhece, né? Sem ter, por isso que é importante tu ter o conhecimento, que eu posso falar uma coisa, outra pessoa pode falar outra, outra pessoa lá, o Zezinho pode falar outra completamente diferente de mim e do fulano, e tu vai absorver, né? Tua peneira, o teu filtro, através do conhecimento que tu já adquiriu, que vai filtrar o que não, pô, esse cara aí falou besteira, não, esse cara aqui, pô,
tá mais interessante. Ele, né, argumentou, mostrou assim, assim, assado, né? Tem mais lógica para mim o que esse cara tá falando do que esse. Então tu vai filtrando, né? Então independente quem seja o mentor, quem seja o tutor, vai fazer parte unicamente da tua jornada. Mas o que é claro, independente para cada um, inclusive eu, é tu ter um emocional bacana, né? É tu procurar seguir uma estratégia, né? Tu estudar. Eu aqui, por mais que eu, né, esteja inclusive gravando o curso para vocês, eu continuo estudando o tempo inteiro, né? A minha jornada de trader aqui, eu tô há 4 anos, né? Como trader mesmo. Para mim é pouco, né? Então, tem colegas que estão há 8, 10, né? Enfim. Então, nunca é tarde para começar, porque esse é um conteúdo que vai continuar acontecendo, os mercados vão continuar existindo, gráficos vão continuar existindo. Então, quanto antes tu começar a levar isso aqui a sério, mais cedo tu vai ter resultado a longo prazo, né? Então, fica essa dica aí para encerrar esse vídeo. Beleza, galera? Valeu. Até a próxima.